Sabe aquela ideia que parece simples, mas que na verdade tem o poder de mudar tudo? Pois é, hoje a gente vai falar sobre o nosso foco. Parece pouco, mas onde a gente coloca nossa atenção pode literalmente definir a nossa realidade. E mais importante ainda, a nossa paz interior. Vamos entender direitinho como isso funciona. Então, vamos lá, uma reflexão rápida. Para onde a nossa mente corre primeiro quando as coisas apertam? É direto para o problema, para aquilo que parece gigante, impossível de resolver? Ou será que a gente consegue enxergar alguma brecha, alguma oportunidade ali no meio? Essa primeira escolha, sabe, é ela que dá o tom de toda a nossa conversa aqui. Olha só que diferença gritante. Quando o foco está nos problemas, o que acontece? A gente se afunda em dor, em dúvida, vira um ciclo vicioso, uma coisa alimenta a outra. A proposta, então, é uma virada de chave, uma mudança radical de perspectiva. Em vez de olhar para a dificuldade, a gente direciona o foco para uma força maior, para Deus. E aí a experiência muda da água para o vinho, vira paz, vira confiança. O ponto central é esse, gente. Nosso foco não é passivo. Ele não só observa a realidade, ele alimenta a realidade. Beleza, então vamos entrar no primeiro ponto fundamental. Já parou para pensar que, talvez, o problema de verdade não seja a dificuldade em si, mas o jeito que a gente olha para ela, a nossa lente? Tem uma verdade quase que universal aqui. Focar na dor, gente, só faz ela crescer. É como pegar uma lupa e colocar em cima de uma coisinha pequena. De repente ela parece um monstro, muito maior do que é de verdade. E aí, claro, começa um ciclo perigoso. Quanto maior o problema parece, mais a nossa confiança vai pro ralo. Tá, mas como é que a gente faz essa mudança de foco na prática, no dia a dia? Nada melhor que uma história real para mostrar isso, né? Uma história que ilustra tudo isso de um jeito que teoria nenhuma consegue. E olha, é um encontro que com certeza foi inesquecível. Bom, a história começa num momento bem complicado. Pensa só, a pessoa tá ali, na casa dos 30 anos, se sentindo completamente perdida, pressionada, sem saber qual é o seu lugar na própria comunidade, na igreja. O cenário era esse, pura confusão. E é bem no meio desse caos todo que uma senhora, já com seus 70 e poucos anos, faz um convite totalmente inesperado. Um almoço e depois uma visita no apartamento dela para mostrar uma coisa. Um convite simples, né? Mas que tinha um ar de mistério. Chegando lá no apartamento, não deu nem tempo de sentar direito. Ela já foi guiando a pessoa direto para uma parede. Tinha alguma coisa ali que precisava ser vista. E aquele momento, gente, aquele momento estava prestes a ser um verdadeiro divisor de águas. E é exatamente aqui que a história chega no seu auge. A grande lição que mudou tudo é revelada. A diferença brutal entre focar em Deus e focar nos leões. Ela aponta para um quadro, uma pintura de Daniel na Cova dos Leões e faz uma pergunta super direta. Me diz, o que é que você está vendo aí? Uma pergunta que parece simples, mas que é revelar absolutamente tudo. A resposta veio na hora e foi muito reveladora. Eu vejo leões e ossos. Ou seja, o que se via era o perigo, a ameaça, a derrota já estampada nos ossos no chão. O olhar estava completamente fixo nos problemas, nos leões da própria vida. E aí, ela mostra o detalhe que muda tudo. Naquela imagem, Daniel não estava olhando para os leões. De jeito nenhum. Os olhos dele estavam voltados para cima, para um facho de luz que vinha do alto. O foco dele não era a ameaça ali do lado, mas sim a sua fonte de força. Gente, essa observação tão simples foi como uma explosão de clareza. Naquele exato instante, todo medo, toda incerteza simplesmente sumiram, desapareceram. Uma única mudança de foco foi suficiente para virar a chave e alterar completamente o estado emocional e espiritual. Essa história é muito poderosa, né? E ela nos leva a um princípio que vale para tudo. Não é só um truquezinho mental, não. A questão é construir a vida sobre uma base que seja muito mais sólida do que as nossas emoções, que, vamos combinar, mudam o tempo todo. E aqui a diferença fica muito clara. Viver se baseando em sentimentos é como, sei lá, navegar num barquinho sem âncora, sabe? Qualquer tempestade, qualquer circunstância leva a gente para qualquer lado. O resultado? Ansiedade, claro. Agora, do outro lado, viver com base em princípios é como construir uma casa na rocha. O caráter de Deus não muda, e é isso que cria uma base sólida de confiança e de paz. E essa é a grande sacada. A segurança de verdade não vem de saber exatamente o que Deus vai fazer em cada situação, porque a
gente não sabe. A segurança vem de confiar que os princípios dele não mudam, são imutáveis. É essa constância que nos dá um chão firme para pisar, mesmo quando tudo em volta parece um caos total. Ok. Mas, e na prática? Como é que a gente aplica isso no nosso dia a dia? Bom, tudo se resume a um último princípio, que é super prático: obediência. Mas calma, a definição de obediência aqui é super importante. Não é sobre ter todas as respostas, muito menos sobre controlar o resultado. É, na verdade, um ato de pura confiança. Significa o seguinte: a gente faz a nossa parte, aquilo que a gente sabe que precisa fazer, e entrega as consequências nas mãos dele. E os resultados de viver assim são transformadores. A ansiedade dá lugar à paz, a incerteza vira alegria e o medo se transforma numa confiança profunda. Porque no fim das contas, a gente entende que não está no controle de tudo. E quer saber? Isso é libertador. E para a gente fechar, fica uma reflexão que amarra tudo o que a gente conversou. Pensa comigo, se a nossa parte é obedecer e a parte dele é cuidar das consequências, a pergunta que fica é: existe alguma consequência dessa nossa obediência que Deus não consiga lidar? A resposta que ecoa na mente é um não bem grande, né? E é nessa certeza que a gente encontra a verdadeira liberdade e a paz que tanto procuramos.